Universidade X, 30ª aula, 4 destaques. Primeiro, 2 Coríntios 11 é um compêndio contra os mercenários da fé. Paulo critica o fato de que alguns alunos de Corinto elogiavam mais os filósofos gregos do que os professores da verdade. Chegavam até mesmo a dizer: a oratória e eloquência de tal líder espiritual é melhor que a de Paulo. Naquela época, era cultural entre os pagãos que os líderes cobrassem para ensinar. Dessa forma, eram valorizados. Por isso, Paulo está chamando a atenção deles, dizendo que em nada os professores das escolas de Jesus eram inferiores. Ele afirma: vocês comparam números, teatros cheios, templos e o quanto de dinheiro e poder os outros têm. Será que por ensinar gratuitamente e ser acessível, simples, eu me tornei inferior aos que vocês ainda ouvem? Tudo fiz por amor e mesmo assim alguns de vocês não valorizam. E Paulo finaliza com um cheque-mate no sistema religioso. Continuarei fazendo o que faço, a fim de que vocês reconheçam que, diferente de todos os outros, nós ensinamos de graça. Alguns até se dizem apóstolos, mas se cobram para falar, vos digo, eles são falsos. São como a metáfora judaica de Satã, o ego humano travestido de anjo de luz para enganar o homem. Somente esse trecho já é suficiente para fechar basicamente todas as igrejas de hoje. Segundo destaque, agora temos outro texto conhecido de 2 Coríntios 12, o espinho na carne de Paulo e também a famosa frase, a tua graça me basta. Vamos entender? Paulo afirma: assim como sou elogiado e admirado como professor, também tenho espinhos na carne, pois os líderes do templo sempre me perturbam e isso é para mim um espinho no ego. Diversas vezes eu desejei que não fosse assim, mas tudo que entendi dentro de mim foi: ter tudo que tenho, ser tudo que sou é suficiente, isso basta. Eu aceito a dualidade, aceito o crivo, o poder de Deus evolui nas minhas limitações. Como entender isso? A Bíblia Original Codex revela claramente que o espinho na carne de Paulo são as dificuldades da vida, e a famosa frase significa que nas limitações humanas está a glória de Deus, pois mesmo sendo limitados, feito de carne e matéria, conseguimos realizar grandes coisas, e isso sim é glória de Deus. Terceiro destaque, Paulo relembra: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, quando eu ainda era do sistema religioso, o quanto perseguia com violência as escolas de Jesus, procurando destruí-las. Saibam que no meu tempo de religião, eu era o mais devoto, dedicado que todos da minha idade. Eu era extremamente zeloso. Ou seja, não somos libertos do sistema para não trabalharmos. Pelo contrário, quando conhecemos a verdade, precisamos produzir ainda mais. Quarto destaque, no início da carta aos Gálatas, Paulo traz outro texto famigerado. Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Não consultei pessoa alguma, nem na escola de Jerusalém eu fui logo de início, pois busquei o entendimento sozinho. Esse texto, fora de contexto, é um perigo para o entendimento equivocado de pessoas que creem que podem ter um relacionamento vertical com Deus, sem se relacionar com pessoas, com uma escola de Jesus. Veja que essa frase de Paulo está relacionada ao que ele disse no mesmo texto. Quando eu entendi a graça, 3 anos depois de Jesus me chamar, subi a Jerusalém para confirmar tudo o que sabia com os professores da escola de Jesus em Jerusalém.